Então, boa noite a todos. Meu nome é Mariana, sou representante do Núcleo de Extensão do UNRN e gostaria de agradecer a todos os presentes, né? Agradecer a professora Alda por vai estar mediando esse momento, a coordenação de curso de psicologia por ter articulado esse evento, e também a todos os nossos convidados, a Federação RN Júnior, as AJs convidadas amigas aqui do curso de psicologia, e aos nossos queridos empresários juniores também das EJs do UNRN. E a gente vai estar dando início, então, a esse momento, né, o webinar Inovações e Práticas Profissional do Psicólogo, e a gente agradece, né, o engajamento de todos os alunos. Esse momento foi idealizado para vocês, né, a gente está querendo trazer realmente uma nova visão, né, do fazer psicologia ainda na graduação, e de vocês poderem estar desenvolvendo habilidades e competências, se engajando com o empreendedorismo universitário, e aí essa temática vai ser discutida na noite de hoje, então fiquem bem à vontade para estar interagindo, utilizando o chat como canal de comunicação, de perguntas, enfim, de informações, e a gente vai estar, né, com uma programação bem bacana hoje à noite. Então, de antemão, agradeço novamente a participação de todos, aos nossos convidados por estarem abrilhantando essa noite de hoje, e aos nossos alunos por serem, por estarem, né, abraçando essa oportunidade de a gente estar conversando sobre essa temática. Então, eu passo para a professora Alda, que vai estar fazendo a mediação do evento, e eu desejo a todos uma excelente noite, um excelente debate. Oi, gente, boa noite. Queria primeiro agradecer e dizer que é um momento muito feliz para nós do curso. Tenho certeza que a Adriana e todo mundo partilha desse momento, né? Eu tive o belo prazer de participar do movimento de empresa júnior de outros locais, e eu estou muito feliz que esse movimento chegue aqui, né, até a gente. Então, boa noite para as 62 pessoas que estão aqui com a gente hoje. Espero que esse seja apenas um momento inicial, né? Os meninos organizaram esse evento, eu estou aqui como mediadora e estou como uma entusiasta desse processo, dizer para vocês que o campo, né, o título não poderia ser um título mais pertinente, né? Porque a gente passa hoje por inovações do campo da psicologia, que nos convoca a trabalhar de forma interdisciplinar. Então, estar nessa mesa com pessoas que não só são da psicologia, mas que é da empresa junior, diz de como é o nosso mercado de trabalho, que a gente vai ter que trabalhar a partir das multiformações e das multiciências, né? Então, quando os meninos da RN Júnior vêm com essa proposta de apresentar ao curso não somente uma empresa júnior em psicologia, mas a empresa júnior como um todo, é para a gente compreender que esse cenário de mercado de trabalho vem exigindo cada vez mais da gente essa prática profissional, né? Então, esse é um momento inicial de dúvidas que vocês possam aproveitar, que vocês possam entender o funcionamento, né? Eles estão aqui para isso. Enquanto instituição, a gente está muito feliz por esse cenário, por esse movimento. Vou abrir, né, dizendo isso e dizendo que o que vocês puderem se engajar, né? Eu lembro que há 15 anos atrás, eu não sou tão velha assim, mas a gente implantou a da UFRN, não a empresa júnior, mas a gente implantou a consultoria lá, e desde então eu tive o belo prazer de ser consultora hoje, porque eu tive em diversos espaços de consultoria. Então, a minha carreira de consultora começou na consultoria da UFRN, né? E depois eu fui assessora, tutora de outras consultorias juniores de outras instituições, mas porque eu tive o prazer de estar numa consultoria, né, enquanto estudante, e aquilo me motivou até hoje a ser psicóloga no cenário das empresas, no cenário do mundo do trabalho. Então, vou deixar a palavra minha com o pessoal da RN Júnior, para que eles possam se apresentar, né? A gente tem uma sequência de apresentações, mas que no final a gente vai ter uma roda de conversa, e como o próprio nome diz, conversem com a gente, né, interajam no chat, coloquem dúvidas, que a gente vai estar aqui, eu vou estar juntamente com toda a equipe olhando o chat. Então, o que vocês tiverem de dúvidas, vão colocando aí, que a gente vai trazendo aqui para a nossa mesa de debate, tá bom? Então, queria dar início dizendo dessa nobre iniciativa que a instituição está fazendo, né? E agradecendo mais uma vez a disponibilidade de todos que estão aqui hoje. Então, José, com você aí. Obrigado, Alda. Boa noite, pessoal. Trouxe uma pequena apresentação aqui para a gente fazer inicialmente.
para que vocês entendam um pouco mais sobre o que é o Movimento Empresa Júnior. Então, vou colocar aqui para compartilhar minha tela. E aí, vou precisar que vocês interajam aí no chat, para que a gente faça um momento muito mais divertido e que vocês também colaborem com ele. Então, inicialmente aqui, né, boa noite a todo mundo, vim apresentar o que é o MEG. E a MEG é a sigla para Movimento Empresa Júnior. E aí, me apresentando rapidamente aqui, eu me chamo José Geraldo, mas podem me chamar de José. É um pouco do meu histórico dentro do movimento. Eu entrei no movimento em 2019 como assessor de publicidade e propaganda na Alp Engenharia, que é uma empresa de engenharia civil de Mossoró. Então, eu entrei para trabalhar com publicidade e propaganda no EJ de engenharia civil. Então, já começa a mostrar aí um pouco de como a gente consegue abarcar outros cursos também dentro da própria empresa Júnior. Aí passei pelo cargo de diretor comercial e marketing ainda em 2019. Ano passado entrei na RN Júnior como coordenador de comunicação e esse ano eu estou como diretor de comunicação e diretor de expansão aqui na RN, responsável tanto pela comunicação da federação quanto pela expansão do movimento, que é responsável por fundar e federar novas empresas juniores. E aí quero passar a palavra também aqui para os meus colegas para eles se apresentarem também. E aí, pessoal, boa noite, como é que vocês estão? Eu me chamo Eric, e aí, como o José falou, né, a gente também está aqui como RN Júnior, e antes de RN Júnior eu também fiz parte de Empresa Júnior. De Empresa Júnior, né, eu fiz parte da Alumnos Engenharia, que é a Empresa Júnior de Engenharia Elétrica da UFRN, e eu, assim como o Zé, eu também não entrei na área já executando coisas da área de engenharia, entrei como assessor da presidência, e aí passei para a parte de assessor de conteúdo, que eu acho que é mais ou menos a ideia de assessoria de publicidade e propaganda que o José viveu na Alp. Fui ser consultor de projetos e finalizei a minha jornada como diretor de aprendizado e crescimento, né, cuidando aí da parte de gestão de pessoas dentro da empresa Júnior. Hoje eu estou como conselheiro fiscal ainda na Lumos e também como coordenador de crescimento da rede dentro do time de expansão da RN Júnior. Boa noite, pessoal. Meu nome é Gabriel Augusto, mas eu vou ser bem transparente com vocês. Não me chamem de Gabriel, porque eu costumo não atender. Então, assim, todo mundo só me chama de Carioca aqui. Então, fiquem à vontade para me chamar de Carioca. E assim como o Eric, eu também tenho uma coisa muito em comum com ele, que eu vim também da Lumos Engenharia. E assim como o Zé e Eric, eu não comecei trabalhando nem mexendo com coisas da minha área em si de estudo. A minha carreira toda na EJ foi na área de vendas, então eu entrei na EJ em 2019 como consultor comercial, fui gerente de negócios e hoje, em 2021, estou como coordenador institucional da RN Júnior, trabalhando também com uma área de atuação muito diferente do que eu vejo dentro da sala de aula, mas que a sala de aula também contribuiu muito para o meu desenvolvimento e minha formação enquanto empresário júnior. Né? Boa. E aí, para começar a apresentação aqui, eu trouxe um número para vocês. E eu gostaria que vocês colocassem aí no chat o que é que vocês acham que é esse número. Se vocês acham que ele é um número bom, se ele é uma notícia boa, se é uma notícia ruim. Só para eu saber assim, um pouco o termômetro de expectativas de vocês com relação a esse número, 60º, e o que vocês acham que poderia ser. Pode colocar só se é bom ou se é ruim. E aí podem chutar. Tiago falou que é bom. Bom, muita gente está colocando bom. Expectativa boa. E aí, né, eu vou revelar o que é esse número para vocês. E aqui está. 60º é a colocação do nosso país no ranking que avalia educação. Então, o Brasil ocupa a 60ª posição no ranking de educação em uma lista de 76 países. Então, no ranking de educação, o Brasil consegue estar ranqueado como um dos piores países que investem em educação. E aí, esse dado é da Organização da Cooperação e Desenvolvimento Econômico, que é a OCDE. E aí, durante a apresentação, vocês vão ver fotos de pessoas ao fundo, e aí vai ter a descrição delas aí. Então, essas pessoas são pessoas que iniciaram sua carreira dentro do movimento Empresa Júnior, e hoje em dia, né, trabalham em áreas completamente diferentes e exercem papéis aí incríveis, como o caso de Felipe Rigoni, que é deputado federal. E aí, o porquê eu trouxe esse número, né? Porque, primeiramente, antes da gente conversar o que é o movimento Empresa Júnior, a gente precisa entender o porquê o movimento Empresa Júnior existe.
E é justamente por causa disso que o movimento Empresas Júnior existe. É por causa desses números. O movimento ele vem para mudar a realidade do nosso país por meio de jovens inconformados. Então, nós somos um movimento formado por jovens que ainda estão dentro da sala de aula, ainda estão dentro da universidade, mas a gente acredita que a gente consegue impactar todo um ecossistema por meio de serviços e por meio de ações que nós realizamos. Então, a gente vem muito com essa pegada do porquê o MED existe, né? E aí, para falar um pouco de história, eu vou convidar aí Carioca para apresentar um pouco sobre como o MED surgiu. Opa, desculpa, travou aqui. Tá travando para você. Aqui tá tranquilo, amigo. Consegue me ouvir? Massa. Consigo sim. Você pode só dar uma passada no slide? Basicamente, assim, o MED ele surgiu nos anos 60, lá na França, num contexto muito diferente que a sociedade francesa estava passando, e uns alunos, estudantes universitários da Faculdade de Economia da França, eles ficaram muito inconformados com um gap estrutural que eles começaram a enxergar entre o mercado de trabalho e o que eles viviam na prática. Então, assim, eles se sentiram muito inconformados com o modelo que eles estavam vivendo ali e criaram a primeira empresa júnior do mundo que se conhece, né? Então, ela começou na França, o movimento empresa júnior, ele não vem do Brasil, e aí até depois tem um dado muito engraçado que o Brasil hoje é, sim, o maior Brasil, o país com a maior quantidade de empresas juniores do mundo, mas ele não começou no Brasil, ele começou na França, né? Pode passar? E o conceito, no início, lá no início do movimento Empresa Júnior, ele começou a se difundir por toda a França. Ele não só surgiu com uma empresa júnior, ele começou a se desenvolver enquanto movimento Empresa Júnior, muito porque as pessoas conseguiram ver o impacto do movimento ali no dia a dia, realmente na educação deles, no desenvolvimento deles. E aí, foi só no ano de 1980 e alguns quebrados, 20 anos depois da primeira fundação, da primeira empresa júnior na França, que surgiu o movimento a nível Brasil, né? E quando que ele chega no Brasil? Ele chega num contexto, então, ali que a gente estava saindo de uma ditadura militar, em que muitas das vezes os estudantes que eram vistos como reprimidos, como pessoas que não tinham muito poder de liberdade de expressão, poder de falar as suas convicções. O MED também surge no Brasil nesse exato momento, através de 3 universidades, que foi a FGV, a Faculdade Politécnica da USP e a Faculdade de Engenharia da UFABC, da Universidade da Bahia. Então, basicamente, foram essas 3 empresas juniores que surgiram, que fundaram o movimento Empresa Júnior aqui no Brasil. Como o próprio slide fala, a primeira mesmo foi a da FGV, então, do curso de administração da FGV, da Fundação Getúlio Vargas, que foi a primeira empresa júnior aqui no Brasil, como a gente conhece. E aí surge, então, no ano de 2003, a Confederação de Empresas Juniores do Brasil, né? Então, a gente já não estava falando mais de um movimento que estava muito ali em 3 universidades, mas sim de um movimento que estava começando a crescer, a se difundir, a criar. Então, 16 anos após a chegada ao Brasil, se cria a Confederação de Empresas Juniores, hoje conhecida muito mais como Brasil Júnior. A gente nunca fala Confederação de Empresas Júnior, mas sim como Brasil Júnior. E como isso acontece, assim, a nível Rio Grande do Norte, né? O que a gente fez para a gente chegar aqui no Rio Grande do Norte, como que o movimento chegou no Rio Grande do Norte, né? O movimento chegou no Rio Grande do Norte no ano de 1991, através da ADM Consult, que é a empresa júnior de administração da UFRN, então foi a primeira empresa júnior aqui do Rio Grande do Norte, que a gente conhece. Então o movimento ele já tem quase 30 anos de Rio Grande do Norte. A gente já está
bem, vamos dizer assim, bem velhinho para o movimento Empresa Júnior, mas a gente não, enquanto federação, enquanto RN Júnior, a gente não se consolidou logo no início. A gente veio há basicamente 11 anos atrás, através de 3 empresas juniores, que foi a Produtiva, a ADM e a Geologos, que foram as empresas juniores que fundaram o que a gente conhece hoje como Federação de Empresas Juniores do Rio Grande do Norte, que é a ARN Júnior. E aí foi quando... O que é a ARN Júnior, né? A ARN Júnior hoje ela é responsável por difundir e disseminar todo o movimento Empresa Júnior no Rio Grande do Norte, de dar todo tipo de assessoria, de dar todo tipo de suporte, e muito disso porque a gente é orientado por alguns valores. E quais valores são esses, né? Primeiro é que nós temos orgulho de ser júnior, orgulho de ser júnior, é muito de ser jovem, de estar enquanto ainda pessoas que estão ali no início da sua vida adulta, está trabalhando, lidando com problemas reais, vivendo realidades muito diferentes. É orgulho de ser boy. É muito da questão de ter orgulho de ser do Rio Grande do Norte. Eu acho até muito engraçado isso, porque eu passei minha vida inteira no Rio de Janeiro, mas eu tenho muito orgulho, e muito do orgulho pelo Rio Grande do Norte vem da RN Júnior, vem desse valor inconformado. Realmente da gente não ser muito conformado com o que está. Muitas das vezes a gente passa por situações que no dia a dia são muito tensas para a gente não se conforma com não, com muitas das portas fechadas. Carregamos o caju no peito, é muito do que a gente faz pelas EJs, de realmente estar carregando elas, vivendo elas na prática todos os dias, e tá muitas das vezes assim, sendo a pessoa que está ali ajudando as empresas juniores a se desenvolver, a fazer o movimento da empresa júnior se desenvolver. E intensos é porque a gente sempre trabalha num grande grau de intensidade, vivendo isso de uma forma muito, às vezes, até louca no nosso dia a dia, né? Então... E aí, em 2016, a RN Júnior teve toda a revisão de PE, quando a gente fala PE, Planejamento Estratégico, para definição de tudo que a gente queria fazer, aonde a gente queria chegar, o que a gente vai querer para os próximos anos. Então, todo triênio a gente faz essa reformulação. E aí vem 2 histórias, né? Que são culturas muito fortes da RN, que é a Maia e o Camarão, né? A Maia é uma história assim, muito legal que a gente tem, que a gente conta, que Maia realmente ela era um elefante que passou mais de 2 décadas em circos, e sendo muito maltratada, e ali ela construíram um santuário para ela ficar realmente sendo cuidada, sendo alimentada, tendo todos os cuidados que precisavam ser, e junto com a sua irmã, que era a Guilda, elas passaram alguns anos ali, até que sua irmã veio a falecer inicialmente, antes dela, e depois disso a gente conta a história que a irmã dela deixou um bilhete para ela falando que ela precisava cuidar de pessoas inconformadas, de jovens inconformados dentro do Rio Grande do Norte, que depois de todas as batalhas e lutas que ela travou na vida, ela precisava cuidar de pessoas que realmente tivessem muito propósito na vida delas. E foi aí que, em 2018, a gente trouxe Maia como um grande ícone da RN Júnior, por toda essa luta dela, por toda a questão dela ter sido passado por problemas, mas depois, no final, ela ter conseguido superar tudo isso e viver, e vir aqui, tá hoje sentando com a gente. E Camarão é muito do nosso, também, de uma cultura nossa que a gente vive no dia a dia, que a gente fala muito que nós somos comedores de camarão por conta de ser uma questão muito regional aqui do Rio Grande do Norte, e a gente traz muito isso para a RN Júnior também. E hoje, onde a RN Júnior está, né? Hoje a gente já consegue atuar em 7 cidades, né? Então, tanto Natal, Mossoró, Caraúbas, Pau de Ferros, Angicos, Caicó, Açu, pelo menos uma empresa júnior tem dentro dessa cidade. Então, a gente consegue ter uma atuação hoje que, no início da empresa júnior, do movimento empresa júnior aqui no Rio Grande do Norte, era muito focado na Grande Natal. Hoje a gente já consegue ter um processo de interiorização muito forte, a gente consegue estar com realidades totalmente diferentes, que servem de muito aprendizado para a gente também no dia a dia. E uma outra história que a gente gosta muito de contar é no ano de 2019, né? A RN Júnior, no Encontro Nacional de Empresas Juniores, que é o maior evento
de empreendedores jovens do mundo, que foi no ano de 2019, foi sediado em Gramado. A RN Júnior ela foi reconhecida como federação top 1 do Brasil. Então, se a gente pegar hoje as 27 federações que existem no Brasil, das 27 realidades diferentes do Brasil, a gente tem hoje o Rio Grande do Norte, no ano de 2019, reconhecido como a melhor federação de empresas juniores, e muito dessa luta teve também como recompensa, no ano de 2020, a gente conseguiu trazer o Encontro Nacional de Empresas Juniores para Natal, para o Rio Grande do Norte, através do formato virtual, não foi presencial, por conta da situação que se passava, mas que a gente conseguiu trazer ele para cá. Então, a gente foi muito reconhecido em 2019 como Federação Top 1. É algo que a gente fala com muito orgulho do que a gente faz, né? E aí, falando um pouco, né, no início da apresentação eu falei, assim, antes de a gente saber o que é o movimento, a gente precisa entender o porquê o movimento. E aí eu trago aqui a missão do Movimento Empresa Júnior, que é formar, por meio da vivência empresarial, empreendedores comprometidos e capazes de transformar o Brasil. Esse é o nosso compromisso, é a nossa razão de existir e é a marca que queremos deixar no mundo. Então, por meio da vivência empresarial, então a vivência empresarial vai além do que simplesmente prestar serviços, fazer projetos, é realmente ter o gostinho do que é realmente uma empresa. Tipo, estar dentro de uma empresa, mesmo ela sendo júnior, trabalhar diariamente ali nela, pensando sempre nas pessoas que estão dentro dessa empresa e da forma que você consegue trabalhar isso, ter essa sabedoria sobre áreas que são diferentes do seu curso também, como a gente falou, Carioca aí veio muito da parte de vendas, eu trabalhei, tanto eu quanto o Eric trabalhou na parte de publicidade e propaganda, então a gente consegue realmente ter uma visão muito mais ampla do que é trabalhar dentro de uma empresa, como é gerir uma empresa. E aí é através disso que a gente realmente consegue formar empreendedores que vão transformar o Brasil. E aí a gente se apoia em 4 pilares, que a gente quer realmente transformar o Brasil em um país mais competitivo. E aí quando a gente fala em competitivo, é que a gente tem uma competitividade justa no mercado sênior, porque a maior entrega do movimento Empresa Júnior são os pós-juniores, que são aquelas pessoas que se desenvolvem dentro do movimento e vão para o mercado de trabalho sabendo atuar de uma forma muito mais colaborativa, muito mais ética, como os próprios pilares falam, e principalmente educador. Esse é o pilar que a gente mais bate, porque quando você está dentro da empresa júnior, você aplica toda aquela prática que você tem na sala de aula, você coloca ela em prática, você leva ela realmente para a ação, para a vida real, e você tem a comprovação de fato de como você trabalha tudo aquilo dentro do seu curso, e muitas vezes você se descobre em outras áreas, quando você vai para essa realidade. Eu, por exemplo, vim de engenharia civil e atualmente eu faço engenharia de produção, muito por conta da empresa Júnior. Porque por meio da minha empresa Júnior, eu consegui colocar em prática coisas que atualmente eu me identifico muito mais do que a engenharia civil. Então, é um impulsionador até mesmo de conhecimento próprio. E aí, um pouco de números para a gente conseguir finalizar aqui. Atualmente, nós temos mais de 30 mil jovens espalhados pelas 27 federações do Brasil. No ano de 2020, por mais que tenha sido um ano com uma super dificuldade por conta da pandemia, o Brasil como um todo, a junção de todas as empresas juniores do Brasil, conseguiu faturar mais de 48 milhões de reais que foram reinvestidos em educação empreendedora. Então, esse foi um número que nunca na história tinha sido alcançado. E foi alcançado logo em um ano tão difícil. Então, é também motivo de muito orgulho para a gente saber que a gente tinha mais de 30 mil jovens trabalhando por esse Brasil, alcançando esses resultados incríveis. E, por fim, é isto. Nós somos a Onda Verde. A Onda Verde é o nome que se dá às pessoas que fazem parte da RN Júnior. Todas as empresas juniores formadas, cada empresário júnior faz parte da Onda Verde, que é a onda que mais gera impacto no estado do Rio Grande do Norte. A gente utiliza essa frase. E aí, isso aqui foi um pouco da apresentação que a gente quis trazer para vocês, assim, mais uma introdução do que é o Movimento Empresa Júnior, o que é a RN Júnior, um pouco sobre como a gente trabalha, um pouco também sobre os nossos valores. E aí, agora eu queria passar a palavra aqui para 2 convidados, que são pessoas de empresas juniores do curso de Psicologia. Então, a gente tem aqui Léo e tem Nath. Vocês estão aqui, pessoal? Podemos nos apresentar? Opa. Quer falar, Léo? Pode falar.
Pode começar, tá? Tá, então, boa noite, pessoal. Muito obrigada pelo convite, desde já. Na verdade, meu nome é Natália, mas todo mundo me chama de Thalia, no movimento, então assumi essa persona aí. Eu sou estudante de psicologia, sou do 4º período da Universidade Federal de Pernambuco, e hoje em dia eu sou presidente institucional da Etos, que é a empresa de psicologia vinculada ao UFPE, da Federação Pernambucana de Empresas Juniores. E eu acho que hoje vai ser uma troca muito massa, porque de antemão já quero dizer que trabalhar com organizacional não era minha prioridade por psicologia, e durante essa jornada eu fui mudando e entendendo que psicologia é uma ciência que se expande cada vez mais. Então, acho que hoje a gente vai ter muita coisa para conversar. E Léo, venha-se embora se apresentar aqui. Eita. Então, gente, boa noite, né, primeiramente. Eu me chamo Leonardo, eu sou o atual diretor-presidente da Geração Consultoria Júnior, né, que é a empresa júnior de psicologia da Faculdade Católica do Rio Grande do Norte, aqui pertinho, né. E hoje eu sou aluno do 9º período de psicologia, e assim como Thalia, eu também não tinha psicologia organizacional como minha primeira opção, né. E eu acho que o movimento ele desperta justamente isso, né? Os muitos interesses que a gente pode ter tanto dentro da nossa profissão, assim como fora dela. Né? Então, acho que vai ser uma troca muito boa mesmo, para a gente discutir, para a gente construir, na verdade, durante toda aqui a nossa conversa. E vamos para cima, né? Boa. Léo, avisei a você que tem um ventilador, acho que no seu áudio. Mas deu para escutar. Foi tranquilo. Pessoal, para iniciar assim, o bate-papo, podem ficar muito abertos, assim, realmente, para ter uma troca muito boa. Eu queria muito que vocês se aprofundassem mais, assim, inicialmente, nessa fala de vocês, né? Que vocês tinham uma expectativa quando entraram no curso e aí acabou que outras prioridades surgiram. Como é que foi para vocês, ao entrar no movimento, ter essa percepção, assim, diferenciada? Eu acho, eu vou começar respondendo aqui, né? Eu acho que a gente costuma, na verdade, a psicologia organizacional, ao menos no nosso discurso, sempre era dizendo que, tipo, o aluno da psicologia nunca pensa em psicologia organizacional primeiro. Não é aquela coisa que, tipo assim, entrei em psicologia porque eu quero psicologia organizacional, né? Mas eu aprendi quando eu fui fundar, eu sou um dos diretores que fundou a empresa, né? E quando a gente foi fundar, uma coisa que o nosso tutor sempre dizia era que empresa júnior de psicologia não era somente para alunos que gostavam de psicologia organizacional, né? Então, tipo assim, quando a gente foi conhecendo o movimento, quando a gente foi conhecendo, de fato, a psicologia organizacional, a psicologia enquanto ciência e profissão, né? A gente foi conhecendo que é um sistema muito mais mútuo e vai de encontro a tudo aquilo que a gente pregava. Quando eu ia convencer as outras pessoas, inclusive os nossos outros diretores, eu sempre dizia, gente, a empresa júnior não é somente para quem quer psicologia organizacional. Porque quando eu me formasse, eu quero ir para a clínica, eu preciso saber como é que eu abro um CNPJ ou como é que eu posso atender com o meu CPF. Então, tipo assim, esse eram argumentos em que a gente utilizava justamente para justificar tanto a participação das pessoas dentro do movimento, como também para intensificar a nossa paixão pelo movimento, porque é uma coisa que quando a gente entra, a gente não quer mais sair, né? E hoje, aí eu trago a realidade do nosso primeiro processo seletivo. A gente, quando abriu o processo seletivo na Católica, a gente disse assim, não vai ter ninguém. E quando a gente abriu o processo seletivo, nós tivemos uma surpresa, porque nós tivemos 32 inscrições. Então, tipo assim, nós investimos em um marketing tão danado dentro da instituição que quando a gente foi ver um processo seletivo de um curso em que a gente achava que não ia ter uma adesão muito grande, nós tivemos uma surpresa de 32 inscrições num processo seletivo e pessoas que hoje chegam e dizem assim, ei, quando é que vocês vão abrir processo seletivo? Ei, quando é que vocês vão abrir processo seletivo? Então, acho que seria justamente isso. Boa, Léo. Meu áudio travou. Tu falou uma coisa... Estão me ouvindo? Tá sim, então, né? Thalia. Tu falou um negócio importante, que estar na EJ não é somente para quem quer organizacional. E
como é que eu entrei, né? Estando na ETS hoje em dia. Quando eu entrei na faculdade, eu sabia que queria psicologia, mas eu só sabia o que eu não queria fazer. Eu não queria ser da clínica e eu não queria fazer a área escolar. E aí, quando eu entrei na Federal, eu me vi num curso extremamente teórico. A Federal, ela é voltada para você fazer pesquisa e é voltada para psicologia de desenvolvimento, psicologia social. E aí eu, caramba, vim aqui só para estudar teoria, não vim. Estou precisando de prática. E aí, quando eu estava no segundo período, muito naquela ideia de, meu Deus, não sei o que eu quero fazer, só sei o que eu não quero, mundo fechado, né, estudante no início de curso, eu disse, vou tentar a ETOS. É de organizacional, nunca me imaginei nesse meio, mas vou tentar. Minha gente, quando eu entrei no processo seletivo, no trainee, que é a fase que a gente entende da EJ, eu disse, quero estar nesse ambiente, porque quando a gente fala de psicologia, a gente está falando diretamente de lidar com pessoas, independente se a gente está no meio empresarial ou não. E aí eu entrei na ETOS, entrei como consultora de projetos, ou seja, lá na parte, botar a mão na massa mesmo, e eu fui me desenvolvendo, acreditando muito no propósito da empresa. Eu acho que em psicologia, quando você se encontra num lugar, é muito massa de você se desenvolver, você se sente menos perdido. E aí na ETOS a gente tem a missão de desenvolver pessoas e humanizar o ambiente, é o que rege a gente. E aí, todo dia, isso colocado em prática, eu fui identificando qual é o meu propósito. Qual é o meu propósito de exercer psicologia? Por que eu entrei nessa faculdade? E aí, a jornada só foi crescendo. Passei pela área de marketing, passei pela área de negócios, vendi, executei projetos, gerenciei. E aí, eu fui vendo que psicologia é mais do que você lidar com organizacional. Hoje, eu já trabalhei com projetos que envolviam psicologia escolar, frente ao ambiente pandêmico. Então, é um mundo que abre para você no sentido de a gente, enquanto futuros profissionais, precisa, sim, entender o posicionamento de marca que a gente vai ter. Quer não, ninguém está fazendo psicologia para sair e não ganhar dinheiro com isso e não ter uma profissão. A gente quer se formar. E nunca que eu ouvi na universidade sobre empreendimento, sobre qual vai ser minha marca enquanto psicóloga, como é que eu devo atender as pessoas. Nunca vi isso. E aí, dentro da EJ, eu tive acesso a essas coisas e fui tendo um pouquinho mais de maturidade de saber lidar com essa ciência, sabe? Então, é muito mais do que você trabalhar no meio empresarial. É a vivência para você se formar enquanto psicólogo, de fato. E as pessoas, elas tendem justamente a não compreender esse olhar da psicologia voltado para o empreender, né? Quando a gente começou com a ideia da empresa Júnior aqui, é que eu estou trazendo justamente a minha realidade enquanto aluno, que disse assim, nossa, eu quero praticar dentro do meu curso e eu não sei como, então vou tentar empreender aqui, já que existe essa possibilidade. Então, sempre eu via de que, tipo assim, era impossível empreender a psicologia, porque a psicologia não era um produto, né? A psicologia, ela não é um objeto em que eu posso simplesmente aqui vender para as outras pessoas. Realmente, a psicologia não é isso. A psicologia é uma ciência, a psicologia é uma profissão. A psicologia é muito nova, né, gente? A gente tem o quê? A gente tem quantos anos aí de psicologia enquanto ciência e profissão? Né? Mas quando a gente vai partir para essa necessidade de praticar, essa necessidade de empreender, a gente está falando de uma vertente em que, cara, é botar a mão na massa, é você chegar e ter uma experiência em que nenhum curso, nenhuma graduação ela vai conseguir lhe dar. Porque você tá lá, você aprendeu a teoria, olha, eu sei a teoria, mas e aí, eu sei praticar? Então, tipo assim, o movimento, ele trouxe justamente essa possibilidade. Ele traz justamente essa possibilidade de, tipo assim, olha, eu sei, aí aqui trazendo a psicologia organizacional, eu sei fazer um recrutamento e seleção. Tudo bem, eu aprendi a teoria, mas de fato, como é que é um recrutamento e seleção? Porque eu vou me deparar justamente com várias pessoas. Eu vou me deparar com aquela pessoa que tem muito mais atitude. Estou aqui fazendo uma dinâmica de grupo, uma intervenção grupal. Estou fazendo aqui. Mas eu vou me deparar com aquela pessoa que é muito mais ativa, aquela pessoa que é menos ativa, aquela pessoa que é mais inibida. Mas e aí, como é que eu posso fazer com que aquela pessoa inibida ela se torne muito mais proativa em um processo seletivo? Então, tipo assim, a empresa Júnior, ela trouxe justamente essa realidade, né? Thalia trouxe justamente a ideia da missão deles, da Ethos. E a GA, que é a geração, a empresa que eu faço parte,
A gente tem como missão o quê? Desenvolver pessoas, despertar uma perspectiva empreendedora para juntos impactar o mercado empresarial com as teorias e técnicas da psicologia. Então, tipo, quando eu, que fui o idealizador, quando eu fui pensar, quando eu fui convidar as pessoas para me ajudar, para vocês terem noção, eu tenho hoje 4 diretoras da primeira gestão em que elas não falavam em público, em que elas não lideravam, em que elas morriam de medo de assim, meu Deus, eu tenho que apresentar um trabalho. E hoje elas lideram pessoas, elas coordenam pessoas, né? Aí vocês podem até parar para pensar, mas são estudantes de psicologia, a gente tem que saber lidar com pessoas, mas a gente sabe que a realidade não é essa. Então, eu tinha 4 diretoras em que eu era o único, em que era assim, tipo, para frente e dizer assim, mas eu quero essas pessoas em que elas têm muito mais dificuldade, que elas são muito mais inibidas. Então, hoje, eu tenho justamente diretoras que lideram pessoas, diretoras que coordenam, que não tem medo de ir lá no diretor da faculdade e dizer assim, a gente precisa disso, disso, disso. Ou seja, eram pessoas que tinham medo daquela figura de autoridade, tipo, se dizer assim, olha, fulaninho e tal, Deus me livre de falar com ela. E hoje elas são pessoas totalmente que coordenam, que lideram. Então, eu acho que se eu pudesse dizer alguma coisa sobre o movimento Empresa Júnior, é desenvolvimento, em conformação justamente com essa realidade. Tanto do eu, né, porque eu não posso falar de fato em relação ao outro, mas eu posso falar de mim quanto meu processo de desenvolvimento, mas também sobre a realidade coletiva, porque eu também faço parte de uma coletividade, né? E aí fui pensando numa coisa aqui, eu acho que a maioria que está nessa chamada já deve ter pensado um pouco sobre isso, que é aquele estigma de que para ser psicólogo você tem que adotar uma postura padrão, né? Quando a gente pensa num psicólogo, pensa como? Um terninho, talvez, o cabelo arrumado, de óculos, que fala bem, fala formal. Se a gente fosse esperar para sair da graduação e ver que o mundo é totalmente diferente do que a gente acha que é, seriam outros 500. Então, tá na EJ também é uma forma de você se conhecer e entender que tipo de pessoa eu quero ser, que tipo de profissional eu vou ser. Tipo, eu tô aqui, ó, de camiseta, em casa, acabei de lavar o cabelo e estou falando sobre psicologia. Então, dentro da EJ, a gente tem muito hábito lá na EJ de falar que a gente é dono da empresa, coragem de ser dono. Então, a gente vai criando a nossa personalidade a partir do que a gente vivencia. Não preciso estar falando formalmente, lindamente, porque eu sou o presidente da EJ. Não, eu sou estudante de psicologia, minha gente, estou aqui para aprender. E aí, tirar esse estigma do que é ser psicólogo, minha gente, é uma delícia. E ainda bem que eu entrei na EJ para poder ver isso, porque senão eu ia ser um profissional frustrada. Como assim eu não falo formalmente e uso terninho? Não pode. Claro que pode, sabe? E aí é que tá o massa, tipo, a gente tem um mercado de trabalho hoje que tem zilhões de faculdades de psicologia. Queira quer não, pelo menos aqui em Recife é assim, cada esquina tem uma. E aí você fica pensando, vão ser as pessoas que eu vou competir no mercado de trabalho, qual o meu diferencial? O que eu tenho a oferecer para as pessoas? E a gente construir isso aos pouquinhos é muito melhor do que você levar a porrada quando sai da faculdade e precisa ser empregado. Então, para mim, é levar com muito mais calma e muito mais leveza, assim, quem eu quero ser enquanto psicólogo. Mais ou menos por aí. Gente, apareceu uma pergunta aqui no chat que eu acho que é importante colocar, que pode ter uma relação direta com o que vocês estavam falando da própria construção de carreira profissional de vocês, né? E uma das perguntas é quem é Léo e quem é Thalia antes e pós o movimento Empresa Júnior, vocês acabaram falando um pouquinho, né? Mas a outra pergunta tem a ver com, eu diria que essa pergunta é polêmica, que é, vocês acreditam que estar presente nas mídias sociais pode ser um diferencial de carreira, né? E é uma pergunta que está aí, e a outra é deixar as firulas de estigmas de lado e ser mais humano, isso não implica incompetência, né, no sentido de como é que se daria isso. Essa foi uma das perguntas que apareceu aqui no chat, e uma das coisas que eu queria problematizar, né, já que eu estou na roda de debate com vocês hoje, tem a ver justamente com branding, com marca pessoal, né, que as empresas juntas trabalham isso muito bem, e hoje eu sou psicóloga no campo do trabalho e eu sou mentora na área de posicionamento de mercado. E uma das coisas que a gente vem mais criticando a psicologia hoje é a forma como ela vem não conseguindo se apropriar adequadamente das redes sociais, porque há uma diferença muito grande
entre se apropriar adequadamente das redes sociais e fazer uma psicologia que não se perca num blogueirismo, né? Por isso que eu estou dizendo que é uma pergunta polêmica e eu vou problematizar, porque meu papel aqui hoje é esse, né? E aí, como é que vocês conseguem visualizar isso? Porque o movimento de empresa júnior hoje é um movimento de desenvolvimento de competências, né? Se a gente ainda está no hall de que empresa júnior de psicologia é psicologia organizacional de trabalho, a gente já precisa entender que não, já estamos falando de uma psicologia que não é essa mais, ela não cabe mais no nosso mercado de trabalho. Até porque nós não, antes a gente brincava, na minha época, que a gente saía psicólogo de abordagens. Hoje não. Hoje a gente sai psicólogo, e isso é um avanço na construção da própria psicologia, né? Na psicologia, meninas, tem as abordagens, psicanálise, tanana, quem não é da psicologia que está aqui. E hoje não, né? E hoje a maior dificuldade que a gente encontra, eu contrato psicólogos para várias empresas hoje, é a capacidade analítica que a empresa júnior te dá. Então, dessas perguntas que os meninos trouxeram aqui no chat, tá bom? E aí, Léo, tu arrocha ou arrocha? Pode começar, amiga. Então, bora sim, embora. Eu adorei o que a Alda falou. Inclusive, eu já ouvi de uma professora que quem faz abordagem é policial. A gente tem que estar preparado para atender uma pessoa. E aí eu fiquei, meu Deus, isso faz todo sentido. Eu não gosto de Freud, minha gente. Não sei estudar psicanálise, mas olha, tem jeito, sabe? E aí, quando tu falou de marca pessoal, assim, eu acho que hoje em dia, principalmente no Instagram, se tem um costume de tudo é psicossomático e tudo é doença, que a gente olhar. Então, as pessoas falam de psicologia hoje em dia, tudo bem que é uma forma da gente conseguir disseminar conhecimento, até porque é uma ciência que tem uma linguagem um pouco difícil, mas eu acho que hoje em dia as pessoas botam tudo numa caixinha de que são problemas de saúde mental, e a gente precisa ter muito cuidado com isso. Eu acho que usar as ferramentas de rede social são muito necessárias hoje em dia, porque a gente está num contexto muito diferente, a gente está em casa, tem profissionais trabalhando no remoto, e como isso foi importante para eles, principalmente na clínica. E eu acho que usar da rede social e qualquer outra ferramenta envolve muito o seu comprometimento e sua responsabilidade enquanto pessoa formador de conhecimento, e também que repassa a ciência. Então, eu vejo, sim, muitos estudantes que têm uma boa intenção, vejo pessoas que não são estudantes de psicologia e usam do Instagram para isso, mas eu acho que enquanto profissional, se você souber usar a ferramenta e também entender quem é o seu público, para quem você está levando aquele conhecimento, eu acho que tem seus ganhos. Sim, depender somente da rede social não acho tão bacana, porque a gente precisa mostrar o que faz na prática de fato, e isso a gente só faz executando. Mas você ter esse diferencial de mostrar às pessoas o que você faz, levar a psicologia para um ambiente onde as pessoas têm um acesso, às vezes, muito errado do que é doença, do que é saúde mental, e a importância de se falar isso hoje em dia eu acho bacana, mas eu acho que tudo envolve compromisso de quem está ali ouvindo, sabe? O cuidado de repassar isso. Eu acho que também dentro de tudo isso que Thalia acabou de colocar, eu acho que vale considerar a necessidade de quê? De ocupação dos espaços, né? Como Thalia colocou, hoje o mundo é totalmente diferente. Hoje o mundo é totalmente tecnológico. E para responder essa problemática, eu vou trazer um exemplo do quê? Das aulas remotas. Aliás, das aulas remotas, eu vou trazer um problema ainda maior. Eu vou trazer a ideia da psicoterapia online. Quando a gente traz a ideia da psicoterapia online, no Brasil, existem pouquíssimos estudos sobre psicoterapia online. Quando a gente vai ver estudos sobre psicoterapia online no exterior, ou seja, nos outros países, a gente tem um montão, vários artigos, várias publicações acerca do tema. Só que aí veio um vírus, causou uma pandemia e disse assim, psicólogo, você quer atender? Então você vai atender online. Então, tipo assim, toda aquela questão que era problemática, que dizia assim, olha, a psicologia ela não consegue, porque o Brasil, aliás, o psicólogo, a psicologia brasileira, o que eu não condeno, porque nós somos uma psicologia nova, certo? Enquanto ciência e profissão. Mas só que veio um vírus que disse assim, você vai ter que se virar, minha filha, e vai atender online, ou então você vai ficar desempregada sem trabalhar. Então, todo mundo foi fazer um pós sobre atendimento online. Então, assim, tipo, a psicologia, ela precisa justamente ocupar os espaços em que são impostos a ela. Então, eu acho que a utilização das mídias sociais de uma forma responsável,
consciente, eu acho que é de extrema necessidade. A partir do momento em que vamos supor que eu me formei, sou psicólogo, eu possuo conhecimento, eu não sou o dono do saber, mas eu possuo conhecimento sobre psicopatologia. Sobre ansiedade, eu vou trazer ansiedade por quê? Porque é um assunto que mais vira e mexe na internet. Todo mundo diz assim, eu tô com uma dor no braço, tô somatizando o estresse que eu tive lá em... não sei. Então, tipo assim, qualquer pessoa pode chegar e colocar isso. Então, porque eu, enquanto uma pessoa que passei 5 anos na faculdade, fiz pós, sou qualificado, certo? Porque eu costumo dizer em todos os momentos em que eu vou mediar um conhecimento, eu digo que eu não estou levando conhecimento, eu estou mediando, estou construindo conhecimento. Porque eu, enquanto profissional, eu não sou o dono da psicossomática, eu não sou o dono da psicopatologia, eu não sou o dono do conhecimento X. Então, se eu estou aqui com vocês, eu estou construindo um conhecimento sobre um determinado tema. Então, eu acho que em relação da utilização das mídias pela psicologia, eu acho que de uma forma ética, porque a psicologia, pelo amor de Deus, a gente tem que ser ético ao extremo, porque a gente está falando sobre a vida de outro, a gente está falando sobre a confidência que uma pessoa pode chegar para mim e falar, e também levar em consideração que, tipo, o Instagram não se caracteriza, de fato, um espaço psicoterapêutico. Mas a gente pode utilizar o Instagram como uma mediação de acolhimento. O nosso código de ética vai lá dizer o quê? Que eu, enquanto psicólogo, não posso simplesmente abandonar a demanda do outro. Se alguém chegar com uma demanda para mim, eu tenho que acolher. Eu não vou fazer psicoterapia, eu vou fazer o acolhimento e dizer assim, olha, procura um CRAS, procura um CREAS, procura uma UBS para ver se tem o sistema NASF. Então, tipo assim, isso é o acolhimento. A psicologia, e mais uma vez eu vou trazer, a psicologia é muito nova. O porquê que a psicologia é muito nova? Aliás, o porquê que as pessoas hoje não conhecem a psicologia? Porque a psicologia é muito nova. Por que as pessoas dizem que a psicologia, abre muitas aspas, é para doido? Porque a psicologia é muito nova, porque a gente não leva a psicologia para dentro de casa. A gente não leva a psicologia para o pai de família que tem uma criança autista. Né? Eu tenho um estudo em que fala justamente sobre a compreensão dos pais, ou seja, da família, para com o diagnóstico do transtorno do espectro autista, né? Então, tipo assim, como é que é a compreensão? A gente tem que utilizar das estratégias que a gente tem com responsabilidade para, de fato, levar o conhecimento para as pessoas mais leigas, né? Porque é o canal de informação que a gente tem. Mas, mais uma vez, eu digo, com responsabilidade, com ética, não é qualquer pessoa, né? Tem alunos do primeiro período que, do nada, faz uns posts, né? Mas, tipo assim, vamos e convenhamos, vamos se aprimorar um pouco mais do conhecimento, vamos fazer uma mediação um pouco mais, né, sensata, até mesmo para que a psicologia tenha esse processo de responsabilização com o outro e com a profissão que a gente vai representar daqui uns dias, né, quando se formar. Acho que seria isso. Eu falo demais, gente, desculpa. Obrigada, Léo, Itália. No chat tem uma pergunta que eu acho que pode auxiliar no nosso debate agora, que é se vocês poderiam dar exemplos dos projetos, se poderiam citar alguns projetos que vocês desenvolveram ou desenvolvem, né? E mesmo agora no contexto remoto, como é que vocês conseguiram desenvolver esses projetos, como é o dia a dia de vocês, né? A galera está um pouco curiosa para saber sobre, né, como é que vocês colocam a mão na massa, né? Como? Se vocês quiserem destacar algum projeto. Amiga, quer que eu comece? Vai, Léo. Gente, eu vou trazer a minha realidade, por quê? No final de 2019, Leonardo inventou de fundar uma empresa júnior. Final de 2019, não tinha pandemia. Para vocês terem ideia, a gente planejou tudo, a gente organizou tudo. Quando foi em janeiro, a gente conheceu os vídeos do Encontro Nacional de Empresa Júnior. Quando em 2020 a RN Júnior fazia 10 anos, ia ter um evento que a gente descobriu que, enfim, menina, a gente ficou louco para fundar, para a gente ir para esses eventos. Porque se vocês verem o vídeo, vocês conseguem sentir a energia que o evento passa para você. Gente, eu nunca fui para um presencial. Mas, gente, eu sou louco para ir. É sério. Aí entenda aqui o contexto. Quando foi no dia nossa posse de fundação e a cerimônia de posse e fundação da empresa estava agendado para o dia 18 de março de 2020. Quando foi no dia 17, a governadora decretou
o distanciamento social. A gente tinha comprado de tudo. A gente mandou fazer uma decoração para a gente mandou fazer tipo um teatro dentro do auditório da faculdade. Tinha cerimonialista. Gente, tinha de tudo. Sei que decretou tudo. Então, ou seja, toda a nossa realidade é dentro de uma pandemia. E a gente dizia, a gente não vai conseguir vender, a gente não vai conseguir fazer projeto, meu Deus, vamos desistir. Ai, não vamos desistir. Enfim, foi um movimento enorme. Quando a gente começou a vender projeto, o nosso primeiro cliente foi uma multinacional lá de São Paulo. O nosso primeiro cliente foi de São Paulo. Então, tipo assim, a gente começou a dizer, meu Deus, isso existe, isso é real. Então, tipo assim, nossa realidade, enfim, todo o nosso construto, o que é a geração consultoria júnior hoje, é todinha, sem tirar nem pôr, fruto de uma pandemia. Então, a gente se reunia remotamente. A gente não tem membros hoje na empresa que não se conhecem pessoalmente, né? Mas hoje nós temos clientes, nós fazemos serviços para empresas que são multinacionais, que são... enfim, hoje a gente está fechando um projeto, a gente apresentou um projeto hoje para o nosso cliente, que é para uma empresa que exporta para fora, no caso, exporta frutas para a Ásia. Então, tipo assim, é uma empresa enorme. Aí no chat teve uma pergunta que foi: quais tipos de projeto? Para essa empresa específica, né, que exporta as frutas para a Ásia, a gente vai oferecer uma avaliação de desempenho, certo? E um projeto de gamificação, né? Que gamificação seria justamente Sabe os jogos como vocês ganham XP? Só que a gente vai criar justamente esse sistema para a empresa, para eles bonificarem os seus funcionários. Mas a gente fornece serviços como recrutamento e seleção, treinamento. O nosso serviço mais vendido hoje na GA, né, é o treinamento de inteligência emocional. Então, tipo assim, a gente fornece serviços para empresas enormes e é dentro de uma realidade pandêmica, né? Então, tipo, eu acho que a gente, quando pensou em desistir, foi muito mais força para a gente continuar, porque depois que você entra no movimento, tu fica assim, apaixonado. Aí eu falo demais sobre esse movimento, É o porque brilho no olho, Léo. a gente começa a amar, entende? Ó, o meu também, a Etos, quando era no presencial, para explicar um pouquinho como era no presencial, né? A gente tinha a sala da empresa, que era no andar de psicologia. Ai, saudades. E aí a gente fazia reunião geral no presencial. A Etos tem uma cultura meio brega, assim, então tudo é temático da gente. Tipo, dia do petróleo, a RG caiu no dia do petróleo. Aí, o tema da RG de hoje é dia do petróleo. É um negócio assim. E aí a gente fazia reuniões presenciais, a gente tinha os pulsos do setor, que eram umas atualizações, né, e tomadas de decisão, tudo no presencial, a gente fazia aniversariante do mês, enfim, era uma rotina de passar o dia da universidade. Não sei se vocês têm esse costume, mas eu tinha, entrava de 7 da manhã e saía 7 da noite. Era sempre assim. E aí eu passei 2 meses trabalhando no presencial, pandemia. E como é que funciona um trabalho hoje em dia, Jota? A gente tem muita reunião virtual para tomar decisões. Então, a gente tem a RG, que vai todo mundo da empresa, a gente tem reuniões dos setores. Quando a gente faz, por exemplo, essa roda de conversa aqui, a gente tem uma roda no movimento chamado Roda MEG, e aí era presencial, então agora é pelo Meet. Então, tudo a gente usa das ferramentas mesmo de comunicação, Meet, Zoom, Slack, para poder estar trabalhando. E aí esse trabalho tem os seus prós e contras, né? O pró a gente consegue ultrapassar essas barreiras de distância da casa um do outro, mas em compensação a gente tem uma falta do calorzinho do que é presencial, porque, gente, é muito massa trabalhar com quem é da sua idade, né? É uma resenha. E aí, alguns projetos que a gente fez, tem um que eu gosto muito de falar dele, que foi do ano passado. No início da pandemia, a gente ficou meio desesperado também, e fez, caramba, a gente nunca executou um projeto online. Era tudo no presencial, recrutamento de seleção, treinamento. O que é que a gente vai fazer? Tipo, a EJ não pode parar, né? As pessoas têm que se desenvolver. E aí, uma membro do time falou, não é só a gente que está sofrendo pela pandemia, mas tem outros estudantes também, no mundo inteiro. E aí, a gente participou de um evento lá em Santa Catarina, com a federação de lá, explicando o que era a ETS, o que a gente fazia, e a gente entrou em contato com uma empresa de nutrição.
E aí, dentro do movimento, a gente tem os projetos conectados, que a gente pode ter, por exemplo, uma solução criada com um EJ de psicologia e um EJ de engenharia. E a gente vende para o mesmo cliente fazendo um produto só. E aí é massa. Aí, quando a gente se juntou com a RN, a gente fez, vamos criar alguma coisa para o cenário remoto. Tem muita gente com essa dor de, tipo, desmotivação para a aula, de não conseguir se concentrar, criança, jovem, adulto, todo mundo está no mesmo barco. E aí a gente criou um produto chamado Produtividade Remota, que a gente vendeu para um cursinho de idiomas de Santa Catarina. E aí, como é que funcionava essa produtividade remota? A gente trabalhou com crianças de 6, 7 anos até pessoas de maioridade, assim, de 60 anos, que a gente trabalhava com psicologia ambiental, falando um pouquinho dessa relação do ambiente de casa com os estudos. A gente falou sobre motivação. Dentro desse projeto tinha a TCI, que é Terapia Comunitária Integrativa, que é uma prática de intervenção, né, para alívio psíquico emergencial. A gente falou um pouquinho sobre a relação da alimentação com esse cenário pandêmico e como isso influencia no nosso bem-estar. Então, foi um projeto, assim, de várias etapas que tinha o objetivo de propor uma solução diferente e emergencial para pessoas que não estavam conseguindo estudar. E aí a cliente da gente falou assim, nossa, muito obrigada por vocês terem criado isso, porque é uma dor que a gente sente de fazer com que as pessoas acreditem e estejam aqui no nosso cursinho. Então, a gente trabalhou sobre saúde mental, alimentação, motivação, gestão de tempo, a TCI. Foi um projeto bem completão. E o melhor de tudo é quando as pessoas dão um retorno de que isso fez sentido, sabe? Então, por exemplo, eu estou na EJ, que é de organizacional, mas eu trabalhei com o contexto de psicologia ambiental, falei de saúde mental, de TCI, e isso que é massa, sabe? Pude trabalhar com a EJ de nutrição, mas a gente também faz recrutamento e seleção, treinamentos, a gente tem processo de consultoria, como a Alda falou que ela trabalha. E aí tem uma pergunta de Marina aqui, que é quais os benefícios para o aluno participar do MED? Que diferenciais vocês veem na formação de vocês? Eu acho que, primeiro de tudo, benefício, o que eu penso logo assim, é você ter a experiência de executar o que você vai fazer quando sair. Mas também ter a experiência de você ver coisas diferentes antes mesmo de você decidir o que você quer ser. Essa é a primeira, e a gente falou sobre isso lá no início. E que diferenciais vocês veem na formação de vocês? Ainda hoje, currículo pesa muito, queira quer não. E o movimento Empresa Júnior, ainda assim, é uma bolha. Por quê? Infelizmente, ainda é um movimento muito elitizado. Então, para você trabalhar voluntariamente, trabalhando no contexto remoto, é um privilégio. A gente não tem como negar isso. Mas quando você olha para currículo, as pessoas veem você participar do movimento Empresa Júnior, ser empresário júnior, como um diferencial de qualquer outra pessoa. Então, você já ter tido uma experiência de executar, sendo estudante, você estagia mais rápido, você é referência de conseguir empregos em empresas que você sempre sonhou, queira quer não. Por exemplo, aqui em Pernambuco a gente fala muito da Ambev. É meu sonho trabalhar na Ambev. E por eu ser de empresa júnior, eu vou executar um projeto lá. Então, tem esse diferencial de você conseguir alcançar oportunidades que seriam um pouco mais difíceis se você não tivesse o nome lá, empresa júnior, no seu currículo. Então, outro ponto, conhecer pessoas. Tipo, estou falando com vocês que são do Rio Grande do Norte, mas eu poderia estar falando com a galera de Santa Catarina. Então, você amplia muito seu leque de conhecer pessoas. E a gente sabe que quanto mais gente você fala, você conhece, mais experiência, mais você vê que tem N oportunidades, falar com professores, ter mentores, é massa. E aí, falando de contras, assim, eu acho que, de novo, você está trabalhando voluntariamente por um propósito, a gente não trabalha por dinheiro, né? A gente não recebe salário. Então, tudo que a gente vende é reinvestido em educação. A gente trabalha realmente por propósito, por acreditar nisso, acreditar que consegue mudar realidades. E é isso. Léo, quer completar com alguma coisa? Eu acho que você contempla quase todos, não quase todos, porque é impossível mensurar todos os benefícios, porque cada pessoa vai conseguir compreender outro, mas tipo network, eu acho que é como ela disse, olha, aqui a gente tá fazendo uma conexão Recife, Mossoró, Natal, enfim, nós temos aqui Carioca, lá do Rio de Janeiro, mas faz parte daqui do RN, e eu acho que quando a gente fala sobre a prática, eu vou trazer um exemplo sobre a minha experiência. Hoje, eu sou estagiário da Polícia Federal. Então, tipo, foi justamente uma indicação de um cliente que me viu executando um serviço. Então, tipo assim, olha tipo, a ponte em que a gente teve nesse processo, né? Teve também
a prática, né? Eu acho que outro ponto é justamente essa questão da prática, porque é um curso muito teórico. Quando a gente entra em psicologia, a gente vê lá psicanálise, TCC, a gente vê desenvolvimento humano, a gente vê inúmeras disciplinas em que a gente só fica cansado lá de teoria, mas, tipo, a gente também tem a questão da prática, né? Que eu acho que é o diferencial, né? Inclusive, existem processos seletivos que tem como requisito ser ex-empresário júnior, né? Que geralmente é para essas empresas de grande porte, essas empresas um pouquinho maior. Carla perguntou como entrar no recrutamento. A partir de que ano seria possível? Acho que é entrar na EJ, né, Carla? Eu acho que é. Depende muito, assim. Geralmente se abrem processos seletivos de 6 em 6 meses na EJ. E aí tem um período de inscrição, por exemplo, na ETS a gente é aberto para todos os cursos. Então, a gente faz o período de divulgação, e que vai abrir o processo seletivo, as pessoas se inscrevem, se atender aos requisitos básicos, que é não se formar no próximo período de 6 meses, porque você tem que passar no mínimo 6 meses na EJ, atender aos cursos e tal. Então, se passa por uma fase de seleção, da mesma forma que funciona um recrutamento de seleção, de tipo, tem fase dinâmica, fase de entrevista, uma fase trainee para você se aprofundar, tem os desafios, e aí se você passar desse processo todo, estabelecendo critérios avaliativos em cada etapa, você é efetivado na EJ, e você assina um termo de voluntariado e faz parte do time. E aí tem aqui como abrir uma EJ, vai-te embora, Léo. Essa parte, ela é bem dinâmica, da dinâmica dos diretores, da dinâmica dos membros da própria EJ. Por exemplo, aqui na GA, a gente não tem um período mínimo de participação dos membros. Tipo assim, geralmente a gente deixa o contrato mais vitalício, né? Tipo assim, tem gente que entra e não se sente pertencente e pede para sair. Então, a gente não vai manter um membro em que, de fato, não vai contribuir, entende? Mas, tipo, é muito mais a dinâmica da própria EJ. Aí perguntaram sobre como é o processo de fundação, não é isso? Foi isso a pergunta? Pronto. Por minha experiência, eu vou trazer aqui benefícios, aliás, a facilidade e um pouquinho da dificuldade em relação ao processo de fundação, né? A documentação é a parte, sempre me disseram, olha, gente, a documentação é a parte mais difícil, não dá certo, mas para mim a documentação foi a parte mais fácil. Então, tipo assim, agora o danado do cartório é que é uma coisinha mais delicadazinha. Mas, tipo, aí, graças a Deus, a RN Júnior tem um produto que os meninos acho que vão falar futuramente, não sei, que é o Caju, né? Que é, amigos, me corrijam se eu estiver errado, mas é Central de Ajuda Júnior Unificada, não é isso? Então, tipo assim, esse produto que a RN Júnior oferece foi, tipo assim, a abertura uma ponte sobre as águas para a gente. Porque a gente aprendeu tudo, todo o processo de como recrutar, como selecionar, enfim. Então, eu acho que o processo de fundação, a parte mais burocrática, a parte mais difícil é Receita Federal, né, e a questão do cartório. Mas, tipo, a Central de Ajuda Júnior Unificado, né, que é o Caju, foi a coisa que mais contribuiu para o nosso processo de fundação. Então, tipo assim, toda aquela dificuldade que as pessoas traziam para a gente foi facilitada justamente dentro do produto. Eu acho que os meninos poderiam até falar, inclusive, melhor sobre isso. Uma alternativa para a gente também debater e ficar um pouco próximo do nosso aluno aqui, se Nicolas e Gabriel, que são da empresa Júnior aqui do UniRN, se eles quiserem fazer uma fala de como foi para eles, há quanto tempo, isso, inclusive, nos ajuda a pensar, né, os momentos iniciais que os meninos passaram aí. Nicolas, Gabriel, sejam bem-vindos também. Léo, Thalia, já vocês voltam de novo no chat aqui, viu? Quer que eu fale, Nicolas? Fala. Pode começar. Depois fala um pouquinho. Você falou mais a parte da fundação também. Boa. Boa noite, pessoal. Para quem não me conhece, sou o Gabriel. Sou fundador da Projetize. E atualmente eu estou ainda como diretoria de gestão de pessoas, né? E acho que as dificuldades iniciais da gente, acho que foi muito conseguir as pessoas que conseguissem
se alinhar com a mentalidade da gente, de realmente querer prestar um serviço à sociedade, que realmente fosse querer entender essa extensão da nossa, do ensino, né? Porque a gente pensa, realmente sai desse parâmetro teórico, a gente realmente quer ter essa prática. E eu acho que no primeiro momento a gente se comunicou realmente com a RN, com a ajuda do CA, e aí eu me lembro que foram mais ou menos umas 6 pessoas que a gente notava que realmente tinham alinhamento. Geralmente no começo, começou com criou um grupo no WhatsApp, aquela ruma de gente entra, 40, 50 pessoas, porém poucas pessoas a gente realmente sabe que mantém com a constância daquilo ali, porque realmente é muito difícil. A gente falando assim na prática, realmente é extremamente motivador, é engrandecedor demais, mas é muita boa para resolver sim, é muita dificuldade no começo, porque é uma empresa, gente. Isso aqui é uma empresa, a gente vai lidar com pessoas, a gente vai lidar com cliente, mas, assim, uma dica que a gente, para mim, surgiu muito foi o Caju, com certeza. A gente se alinhou, acho que com 2 alunos de engenharia e 4 de arquitetura. E aí, o Caju, com certeza, para a gente foi muito divisor de águas, porque realmente, muita gente vai pensar, mas eu não sei de nada, mas como é que eu vou abrir o CNPJ? Não, gente, realmente eles dão, assim, eles pegam na mão, ele bota no colo, entendeu? Você vai falar aí com o Zé, ele vai pegar assim no colo, entendeu? Vamos lá, eu ajudo você a fundar, é tipo isso. Eu acho que mais o pré-requisito inicial é necessário realmente conseguir pessoas que tenham a mentalidade de conseguir se adquirir em relação a essas competências, de querer crescer. Não necessariamente você precisa se limitar a 6 pessoas da diretoria, enfim, vocês vão aprender mais lá para frente, vocês vão ver, pode haver diretoria 5, 6, enfim. Mas é interessante vocês conseguirem, pelo menos para a gente da Projetis fazer isso, né? E outros dos pontos foi muito conversar com outras EJs, né? Acho que o primeiro bem da gente foi com a Ânimos mesmo, na época dos nossos saudosos Poema, Léo, Gabi, e depois a gente conseguiu conectar com outros EJs também na nossa área de civil, de arquitetura, para que a gente fosse conseguindo entender. Mas eu acho que o passo a passo mais inicial desse foi realmente tentar fechar o núcleo, mas se todo mundo aqui quiser dentro, também deixa, né? E tentar contactar com esse produto do Caju, que realmente é algo que vai aprender bastante. E depois, se quiser, a gente dá o meu contato, meu, de Nicolas, tranquilo, a gente pega na mão mesmo. Né? Eu e Nicolas só de vez em quando papo podcast, 5, 4 minutos de áudio, mas é assim mesmo, gente, a coisa funciona. Galera, a minha experiência durante o início assim, da Animus, eu não peguei muito a etapa lá da fundação, como o Gabriel falou. Eu entrei um pouquinho depois, eu entrei já durante a fundação da empresa, então a empresa estava se fundando enquanto eu entrava. Mas um pouquinho do que eu queria falar com vocês é dessa boa experiência que eu tive no início da empresa, sabe? Porque eu realmente entrei, a empresa ela ainda estava se fundando, a empresa ainda estava atrás de pessoas. Então, essa é a minha experiência inicial, que eu acho que fez bastante diferença para mim dentro do Movimento Empresa Júnior, porque me abriu muitas portas. O Nicolas de antes de entrar na Animus e o Nicolas depois de ter passado do trainee da Animus é uma pessoa completamente diferente, sabe? No início, assim, da IJ, você acaba tendo contato com tudo da IJ, praticamente. A IJ ela é um pouco menor, tem menos pessoas. Então, no caso da Animus, por exemplo, nós éramos 7 pessoas, então todo mundo trabalhava ali um pouquinho com marketing, todo mundo trabalhava ali um pouquinho com a parte da execução de projetos, a parte da busca de parcerias também. Então, no início, assim, da IJ, eu acho que o ponto mais positivo, quando você acaba de fundar uma IJ, é de você ter esse contato com todas as áreas. E quando você está fundando a IJ, de você aprender um pouquinho sobre cada uma dessas áreas também, né? Durante o Caju, eu lembro que eu ainda participei do finalzinho, assim, do Caju da Animus, e dava para perceber, era um dia todo de capacitação sobre diversos assuntos que englobam a empresa. Então, você acaba tendo contato com cada uma dessas áreas, e eu acho que esse é um dos principais pontos positivos de você estar buscando ali fundar uma EJ, participando da EJ no início, né? Mas também tem uma grande responsabilidade. Você, enquanto está fundando a EJ, você está construindo os pilares daquela EJ para o futuro. Então, você tem que ter essa noção de responsabilidade que você está construindo uma empresa. E essa empresa ela não é sua. Essa empresa é das pessoas que fazem parte da faculdade, dos alunos da faculdade. Então, você tem que construir ali algo sustentável, que dure por muito tempo, pensando no futuro, e você tem que ter muita responsabilidade sobre isso. Então, realmente, eu quero abrir uma EJ, então eu vou super me engajar para abrir uma EJ, eu vou super tentar buscar, compreender, estudar sobre tudo que eu vou trabalhar ali como líder dentro dessa empresa, porque é realmente uma empresa, então você acaba tendo uma responsabilidade de estar
cuidando da gestão ali daquela empresa também. Então, é mais ou menos esses os aspectos que eu vi, assim, no início que eu entrei na Animus, e hoje a Animus é uma empresa, ó, eu falei que a Animus em 2019 tinha 7 membros, hoje a Animus em 2021 já tem 23 membros, então a Animus cresceu, então eu consegui acompanhar o início da Animus até agora o desenvolvimento da Animus para ter essa constância de resultados que a gente está tendo hoje. E só pegar um pouquinho ali até do que o Nicolas falou, porque acho que no começo, quando a gente fundou a empresa, a minha ideia, eu me lembro, eu falei, gente, como é que eu vou fazer isso rolar? Eu olhava assim para mim, eu falei, eu nunca fundei nada na minha vida. Eu fico olhando assim, eu olhei o projeto, a gente entregou um apartamento, a gente entregou uma reforma de um apartamento em menos de um mês lá, porque o cliente queria se mudar, porque ele tinha que entregar outro apartamento, a empresa do projeto em 15 dias. Eu fiquei, como? Eu falei, gente, como assim? Para mim, até hoje, a ficha não caiu, entendeu? Eu paro pensando, eu não faço a ideia. Eu fico olhando assim, eu falei, o que é que eu tô fazendo aqui ainda? Mas, e realmente, o sentimento de amor a isso é muito grande, sabe? Porque, por exemplo, gente, eu trabalho com gestão de pessoas, eu estudo um pouco dessa parte hoje de vocês. Eu falei, gente, de onde é que da vida eu ia aprender de gente, entendeu? Na faculdade, você não aprende, entendeu? É uma coisa extremamente necessária. Esse ambiente de trabalho realmente confortável, muito mais que recrutamento, mais que seleção, é algo incrível demais, gente. Quando você nota o pessoal, tipo, caramba, eu tô realmente feliz aqui, quando você escuta depoimentos. Teve gente, pra gente que falou um processo seletivo, gente, difícil. Gente, para vocês forem fazer processo seletivo, o negócio trabalhoso. E teve membro que chegou para mim e falou, Gabriel, acho que se não fosse vocês da Jota, eu ia trancar o curso, porque eu me achei aqui. Aquilo ali, para mim, marcou a minha jornada do médio. Eu poderia ter, Gabriel, você quer dinheiro? Não. Aquilo ali, para mim, marcou a minha vida como pessoa. Entendeu? Eu falei, putz, a gente contribuiu na vida de uma pessoa para que ela se sentisse como profissional, como parte da sociedade, alguém que realmente contribui na vida de outras pessoas. Isso não tem preço. Por mais que vocês vão vender 20, 30, 40 mil reais de projeto TJ que vende mais de 1 milhão, mas isso lidar com pessoas, você realmente, no fim das contas, vocês sempre vão ver que tudo termina em pessoas. Então, isso é reconfortante demais. Isso que Gabriel falou é muito verdade, sabe? É constante os feedbacks que a gente recebe durante o próprio trainee, de como as pessoas se sentem mais felizes assim dentro do movimento Empresa Júnior, comparando a antes que elas estavam no curso, sabe? Tipo, é quase unânime, todo mundo... Eu já participei de 2 processos seletivos, assim, liderando eles, e, tipo, várias vezes as pessoas chegam assim pra gente e falam, eu posso até não entrar, mas só a experiência de estar aqui dentro do trainee com vocês, conhecendo um pouquinho do movimento Empresa Júnior, aprendendo um pouquinho sobre como executar serviços e me engajando com essas coisas, eu já percebo mais sentido nisso, sabe? Um dos objetivos da Animus, que a gente sempre fala, é transformar pessoas em negócios através da vivência empresarial. E isso é realmente o que a gente vê no dia a dia. A gente sempre está recebendo esse... Eu acho que eu sou o produto dessa frase, na verdade, porque realmente o Nicolas de antes era um Nicolas bastante tímido, que não falava, que ficava mais na dele. E hoje eu sou o Nicolas que está aqui conversando com vocês, 82 pessoas, diretor-presidente da Animus. Então, assim, eu consigo perceber em mim mesmo essa grande transformação que teve em mim. E falando mais também dessa parte da execução dos projetos, né? No valor que a gente causa dentro de outras empresas, dentro de outras pessoas, eu acho que já entreguei mais de 10 projetos dentro da Animus, revisão de contrato, elaborando um apoio de privacidade e garantindo segurança jurídica para as pessoas. A gente mesmo dá para dizer cliente da Animus, né, Nicolas? Garantindo segurança jurídica para as pessoas, e a gente sempre recebe feedbacks, né, sobre como foi a execução do serviço. E ontem mesmo eu recebi um feedback de um EJ lá de Santa Catarina, que contratou a gente também, e eles estavam falando, galera, muito obrigado pela execução do serviço, agora eu me sinto muito mais seguro com o contrato de vocês. Era uma empresa que passava, assim, muitos perrengues com os contratos, e assim, a gente elabora com tanto carinho, com tanto cuidado, cada passo daquilo ali, que realmente... Ontem eu até fiquei um pouco emocionado com o que eles estavam falando, porque realmente, assim, a gente resolveu o problema deles, a gente deixou eles mais seguros. Então, é o valor que a gente tenta entregar também para as pessoas que contratam a gente. A gente tenta entregar tanto valor para as pessoas que entram dentro do projeto, como valor para a sociedade no geral, para as outras empresas, para pessoas que buscam alguma ajuda com a Animus também, né?
Aí o pessoal está animado no chat. Vamos criar, ó. Tá todo mundo, vamos. Esse é um movimento, né, gente? É pensar sobre a fala de Nicolas, de Gabriel, de Leonardo, de Thalia, de José, de todo mundo que está aqui. É uma fala que diz de um envolvimento nessa empresa, que é uma empresa que não é específica de cada curso, é de arquitetura, de direito, sim, ela leva porque existe uma especificidade, mas é do mercado de trabalho, né? Eu acho que essa fala ficou muito forte. Então, hoje, quem está no mercado de trabalho, como eu já estou no mercado de trabalho, e aí eu lembro, vocês falando aqui, eu lembrei que o quanto a consultoria, que na época não se chamava Empresa Júnior, me ajudou, né? Eu entrei para ser docente antes de ter mestrado, isso não acontece geralmente, mas por conta das habilidades que a consultoria me ajudou a desenvolver. Então, de repente, eu já estava na docência, e aí eu disse, não, agora eu vou fazer mestrado, porque eu tenho certeza que eu quero ser docente. Então, foi meio que um caminho inverso, mas isso aconteceu 6 meses após eu formada. Mas por quê? Porque eu tive a possibilidade de desenvolver essas habilidades nesses lugares. Os meninos estão falando de coisas extremamente importantes, em termos de valor de troca, valor de serviço, né? Como é que você, quando o Nicolas diz, eu quero atender socialmente, eu quero resolver o problema daquele cliente, eu quero entregar um resultado, tem uma proposição, tem um propósito, tem uma colocação, tem um gerenciamento de negócio, de marca, da imagem dele, né? E isso não diz da área do direito que ele quer atuar necessariamente, isso diz, né, da área a qual tem que ser posta ali. Então, acho que é uma discussão muito mais do que psicologia organizacional e do trabalho, é uma discussão de atuação profissional, né, que a gente às vezes não consegue visualizar isso, e provavelmente com a fala de todos aí, do Gabriel, né, e do Nicolas, do Léo, da Thalia, e de todo mundo que compõe esse movimento da Empresa Júnior, é entender que é uma fala de profissão, né, de mercado de trabalho, do movimento do empreendedorismo como uma fonte de posicionamento de mercado. A gente, enquanto psicólogo, nós somos profissionais autônomos, nós vamos ser, cada vez mais está diminuindo a atividade do psicólogo em assalariamento, isso é um dado importante também para vocês saberem, né? Então, o psicólogo, ele precisa cada vez mais estar no espaço de profissional autônomo ou de profissional empreendedor. Então, estar nesse movimento ensina vocês a como gerir a própria carreira e a trajetória de vocês. Então, vamos aí do chat, né? Vamos montar, de fato, uma expectativa de, vão lá, comecem a fazer, nós estamos aqui apoiando, né? E, vocês têm eu como professora tutora, eu digo, além de tutora, eu sou que estimulo vocês a isso, tem a Adriana na coordenação, tem a galera que vai estar com o plano todo aí traçado para vocês, né? Na minha época, a gente não sabia nem o que era isso, que plano era esse, como fazia, eu sei que a gente fazia. Então, é importante começar, né? Tem um ditado que diz assim, quem não começa, não erra, e quem não erra, nunca vai acertar como fazer. Então, que se comece, que tenha 30 e depois fique 10, que tenha 20 depois fique 40, mas que o movimento seja iniciado a partir de um apoio que vocês têm aí, né? Que a gente antes não tinha, não, viu, gente? Então, para vocês, o caminho está aí mais desvendado, quando era no momento inicial, né? Então, se organizar. Certamente, Mariana vai deixar todos os contatos, os meninos também já vão deixar todos os contatos aí, para que a gente possa começar esse movimento, né? Que hoje foi o pontapé inicial, né? Foi o pontapé de inicial de que vocês pudessem conhecer aí o que é que pode desenvolver de habilidades de mercado para vocês, principalmente falando da psicologia. A pandemia pediu um outro psicólogo que já vinha pedindo há muito tempo e a gente não estava se atentando a isso, certo? Eu vinha batendo na tecla, gente, essa psicologia está falida, Aí a pandemia veio e disse assim, vocês vão falir, e aí, vocês continuam sendo psicólogo ou não? Tanto que a gente está no nimbo agora. O que é o nimbo? É a psicologia da superficialidade. Não vou falar sobre isso agora porque não é o momento, mas quando que a gente está no nimbo é porque a gente não sabe para onde vai ainda. E vocês, nesse movimento, vão encontrando caminhos, né? Porque ainda há uma cegueira profissional nesse sentido do que fazer, do como fazer, ainda há elementos escorregadiços da nossa trajetória. Mas quem não escorrega? Quem aprendeu a andar de algum modo com aquilo que é psicologia. Quem vai escorregar é quem não entende do que é psicologia. Eu digo muito isso, né? Porque se todo mundo fala de saúde mental, todo mundo posta alguma coisa sobre relações socioemocionais, sobre inteligência,
eles vão escorregar, porque não há um conceito, mas se a gente consegue se apropriar bem desse lugar, e desse lugar de mercado, a gente consegue se posicionar bem, e entender que todo mundo sai psicólogo, ninguém sai psicólogo do trabalho, ninguém sai psicólogo do ambiente, da escola, é psicólogo, e aí você vai atuar naquele contexto, e depois você vai casar com uma área, você pode até se separar dessa área, porque não há nenhum problema nisso, você só precisa ser feliz nessa área, né? Então, antes de tudo, é um momento da psicologia se colocar à disposição de um mercado que é INTA e que é muito profissional, e que tem uma rede de apoio aí, né, da RN Júnior aqui, para apoiar todos vocês que tiverem interesse, e que tem o pessoal daqui do UniRN, já com a empresa Júnior de Direito e de Arquitetura montados, e eu tenho certeza que certamente eles vão estar aí nos ajudando, né, prontamente. Mais alguma pergunta, gente, aqui no chat? Alguma colocação que vocês queiram fazer mais? Gente, deixa eu só falar 2 pontinhos bem importantes. O primeiro é que a gente, enquanto geração, aqui na GA, a gente não teve todo esse apoio que vocês estão tendo para fundar a empresa. Tipo, a nossa coordenação... Primeiramente, eu faço parte da primeira turma da Católica, de Psicologia, certo? Então, tipo assim, nós tínhamos um curso em que era totalmente aqui. Tipo assim, ele não conseguia olhar para o lado e, tipo assim, era ensino, pesquisa e extensão. Ensino, pesquisa e extensão. Ensino, pesquisa e extensão, mas, tipo, a gente não podia olhar para um outro lugar que não podia, né? Hoje, nós somos a menina dos olhos da Católica. A Católica é, tipo assim, é Deus no céu e a geração na terra, né? E um outro ponto que eu queria destacar para vocês é porque vocês viram aqui a gente falando apaixonadamente sobre o movimento, apaixonadamente sobre a Animus, sobre a GA, sobre a Etnos, enfim. Vocês viram a gente falando apaixonadamente sobre todo esse movimento. E a gente da GA, a gente dizia assim, meu Deus, esse povo fala muito apaixonado de tudo isso. Será que é realmente tudo isso? E hoje a gente se vê falando apaixonado de um movimento em que a gente questionava se isso era realmente verdade. Entende? Então, tipo assim, vocês podem até estar pensando, será que é tudo isso que esse povo está falando? Essa história de mesh, de isso? Mas, gente, é só entrando para vocês conseguirem compreender o porquê que eu falo assim da GA. O porquê que os meninos falam assim da empresa deles. Porque o movimento, ele é tipo assim, é tipo um vírus que contagia você. Porque você fica assim, literalmente apaixonado. E olha que a onda verde, né? Olha que eu, gente, nunca fui para o Enege. E dizem que o Enege é tipo assim, o ápice do negócio. Eu fui para o Enege virtual e foi tipo assim, o auge para mim. Mas, tipo assim, imagina. Semana passada era GA subindo o contrato de NPS e todo mundo cajueiro. Bora, vai bater a C, pelo amor de Deus. Meia-noite, pessoal, vai bater alto crescimento sim. Todo mundo lá no pé, pelo amor de Deus. E a história do alto impacto? Que a GA é alto impacto hoje. Mas a gente bateu alto impacto, deixou de ser alto impacto, bateu tudo isso em 10 minutos, do nada a gente ficou sabendo. A gente é alto impacto ou não é? Enfim. Mas, tipo assim, do nada, meia-noite, todo mundo entrou numa videochamada para poder discutir, para ficar conversando sobre isso. A GA é alto impacto, não é? Impacto não é? Impacto. Então, tipo assim, gente, é sério, é só entrando para vocês compreenderem esse movimento. E Alda, né? Desculpa se eu errei. Alda colocou assim: vocês têm o apoio da RN Júnior. Mas, gente, não é só da RN Júnior. Porque, olha, eu tô aqui, eu sou presidente da Geração Consultoria Júnior, empresa Júnior de Psicologia, e tô aqui ajudando a vocês fundarem uma empresa. Vocês vão ser meu competidor. Só que, tipo assim, essa competitividade é totalmente diferente. Porque a gente fica apaixonado por ver que tem outra empresa Júnior de Psicologia. Quando eu fui fundar a empresa, eu fui na Apta Consultoria Júnior, que é da UFRN. E os meninos diziam assim, a gente precisa fortalecer a psicologia no MEG. E, tipo assim, hoje eu fico muito mais feliz por eu, hoje, atual presidente de uma empresa júnior de psicologia, tá aqui contribuindo para o quê? Para fortalecer o MEG em outra instituição de ensino, fortalecendo o MEG Potiguar. Enfim, gente, só entrando para vocês compreenderem tudo isso que eu tô falando. Mas acho que seria só isso.
E tem a parte boa de que é uma competitividade que a gente pode fazer até projetos juntos. Então, o Léo, o GA e Etos vai se unir para fazer projetos de psicologia juntos. E aí a gente fala no movimento que tem hora, menino, que a gente quer parar de falar do MEG. A gente tá, sei lá, numa conversa com os amigos, do nada, MEG. Aí o povo fala, minha gente, parem de falar sobre isso. É um vírus, minha gente, porque a gente não para de falar sobre isso, porque a gente acaba passando quase o dia inteiro fazendo coisa. Então, imagina, você, sei lá, tem dia que eu fico 8 horas numa call, de reunião atrás de reunião, para pensar no projeto, para poder conversar com o cliente. Aí você tem as dificuldades jurídicas, eu não entendo nada de jurídico. Olha, é uma dor de cabeça gostosa. Porque, assim, fundar uma EJ não deve ser fácil, eu não participei de fundação. Mas, assim, tem muito desafio, às vezes você fica estressado, porque você está lidando diretamente com outras pessoas. Às vezes tem os clientes que é um porre, e a gente tem que saber lidar. Mas são desafios que você olha no final e diz, poxa, eu consegui, menina, não é que eu estava botando muita terra no negócio que dava para fazer. E se eu não estivesse no movimento, eu ia olhar para esses desafios e ia dizer, não quero, não sou capaz de fazer isso. Mas aí, quando o BO chega na sua porta, na EJ, e não tem ninguém acima de você para dizer, olha, professor que vai resolver isso para tu, vice, fica com Deus. Não, é a gente que tem que resolver. Aí você olha, responsabilidade, né? Então, eu acho incrível. Eu entrei na EJ com 18 anos e tive que assumir responsabilidade, porque fiquei, não sei se eu consigo, mas a pessoa consegue. Então, é um estresse muito bom, minha gente. E vocês vão ver, se fundarem, contem com a gente, que a gente vai falar do MEG juntos, porque não tem como não falar. Aproveite aí e coloque os contatos. Nicolas já está dizendo que ajuda aqui no jurídico. Vocês vão colocando aí no chat, porque possivelmente tem clientes também aqui no chat, tá, gente? Então, vocês vão colocando aí os contatos. Nicolas, era você falando, eu dizia assim, eu preciso revisar todos os meus contatos, já sei a quem eu vou pedir. Você não tinha noção que eu já estava aqui articulando, né? Isso. Então, gente, vão colocando aí os contatos para a galera conhecer, né? Também, se tiver Instagram, coloque aqui no chat o contato que vocês fazem geralmente para prestação de serviço, WhatsApp, e-mail, coloca aí para vocês irem se articulando, tá bom? O que mais, meninos? Fique à vontade aí. Alda, só sobre esse ponto aí também, que a galera estava comentando um pouquinho, o movimento Empresa Júnior, isso é realmente muito, muito verdade. A gente sempre está buscando ajudar um aos outros mesmo dentro do movimento. Então, é uma rede que busca gerar essa conexão de estar ali sempre dando um apoio um para o outro. É tanto que a Animus e a Projetize são EJs irmãs, assim, se fundaram mais ou menos ali no mesmo período, e a gente sempre está ali, eu e Gabriel, eu e os outros membros da Projetize também, sempre conversando para tentar se ajudar, essa parte mais jurídica, outros pontos que eles também podem trocar ideia com a gente. E existe uma rede de conexão imensa que o Movimento Empresa Júnior abre para vocês, com o Brasil inteiro, para vocês poderem encontrar soluções para diversos problemas que vocês vão acabar encontrando. Então, assim, não tenham medo de estou aqui sozinho buscando fundar a minha IJ. Não, você vai ter a RN Júnior inteira, a Brasil Júnior inteira do seu lado. Aqui no NRN pode contar comigo, tenho certeza que também pode contar com o Gabriel na Projetize. Então, a gente sempre vai estar de portas abertas para vocês. Fico muito feliz que o NRN tenha promovido esse evento aqui também, porque a diferença, eu sei da diferença que faz na vida de um graduando entrar dentro de uma empresa júnior, participar dentro do movimento empresa júnior. Então, fico muito feliz que a faculdade esteja instigando vocês a entrar dentro do movimento também. E eu tenho certeza que eu sou muito grato ao Movimento Empresa Júnior pelo que o Movimento Empresa Júnior é e pelo que eu desenvolvi dentro do Movimento Empresa Júnior. Então, espero que dê certo essa jatinha de psicologia. A gente sempre vai estar aqui de portas abertas para vocês. Espero que vocês tenham todas as boas experiências que teve Thalia, Leonardo, eu e Gabriel aí. Vai dar certo sim, é para aperrear a gente sim, é para aperrear mesmo, é para chamar no WhatsApp. Vou ficar com raiva se não aperrear. Pelo menos próxima semana eu quero aí, todo mundo chamando a gente, vai ter reunião sim, vai alinhar isso sim, vai fundar sim, é para bater no peito e dizer, vai fundar, entendeu? A regra é essa, não sei como faz, mas tem que bater no peito e dizer, vai fundar que dá certo, é o único jeito. Pessoal, queria só contribuir, só dar um espaço e assim reiterar, dizer que estou encantada. Eu já fui do MEG há 10 anos atrás e estou me sentindo quase participando de uma nova empresa júnior, né?
mas, assim, só em reiterando, que a instituição, ela dá todo o apoio, né, em nome da extensão, porque Empresa Júnior é extensão, né, em nome do curso de psicologia. Então, a gente tem aqui, né, na pessoa do professora Adriana, do professora Alda aqui, e de Girliane também, apoiando como curso, como graduação, para que vocês possam estar realmente se articulando e se movimentando. E a gente tem aí os pupilos da Projetis e da Ânimos para poder também colocar a lenha na fogueira e fazer com que vocês coloquem a mão na massa e, de fato, sejam protagonistas nessa construção, né, nessa criação. Então, até vendo a Alda falando um pouquinho do que ela viveu na época da graduação, eu também participei do MEG, fundei também uma empresa júnior, só que na época, né, eu fiz ecologia, e aí, enfim, é muito feliz, depois de 10 anos, hoje a Ecosim, que é a empresa júnior, ela é do curso, né, como até os meninos colocaram, ela é um legado para o curso, e aí vocês estarão dando esse legado, o Gabriel, junto com o Nicolas, estarão deixando o legado para os cursos de engenharia civil, de arquitetura e de direito do UNE. Vocês, como futuros psicólogos, estarão deixando esse legado para o curso de psicologia. Léo já vai deixar o legado lá na universidade dele, Itália vai deixar também o legado na federal. Então, assim, a gente está aqui realmente nesse movimento para engajar vocês. E, assim, a instituição, ela está dando apoio, mas a gente precisa que vocês, de fato, abracem e coloquem a mão na massa realmente, né, e façam por vocês. É realmente um movimento que é encantador, é exatamente isso que os meninos colocaram. 10 anos depois, ainda brilho os olhos vendo vocês falando, é muito legal ver isso, né, ver o desenvolvimento de todos os alunos e ver que eles não sairão as mesmas pessoas, né, depois de tantos anos de graduação, e serão realmente profissionais muito diferenciados quando entrar no mercado de trabalho. Então, aproveitem essa oportunidade, né, agradeço, até não estou encerrando o evento, mas eu já quero agradecer mais uma vez ao pessoal da RN Júnior, enfim, vocês são maravilhosos por terem realmente abraçado o UNE, né, e a gente vai bater a meta, porque assim como o pessoal das EJs tem meta, a extensão também tem meta, e a gente vai virar um IE Júnior, então nós vamos bater a meta também. E aí a gente está aqui realmente querendo articular junto com psicologia, e a gente também vai articular com outros cursos de graduação da instituição. Então, deixo aqui as portas abertas da extensão, enfim, e os meninos também já são de casa, e eu agradeço a oportunidade por essa troca, tá bom? José, Carioca, os meninos quiserem falar mais alguma coisa, a gente está nesse momento já de encerramento da nossa roda, né? Então, se vocês quiserem deixar algum recado, quiserem mobilizar aí mais alguma fala, fique muito à vontade. Gente, deixa eu só dizer um negócio. Criem um grupo, certo? Coloca a gente se ajuda aqui. Eu mando todos os documentos, a gente faz todo esse movimento para poder facilitar e tudo, certo? Boa, Léo, é isso mesmo. E aproveitar só para falar aqui pro pessoal, né? Tanto Léo quanto os meninos aí, Gabriel e Nicolas, falaram sobre o Caju. E o que é o Caju, né? A Central de Apoio Júnior Unificada é um produto da RN Júnior para ajudar as empresas juniores que querem se fundar, que querem se federar a RN Júnior. Então, tipo, o que eu preciso fazer para fundar uma empresa júnior? Tem que tirar o CNPJ. Tá, o que é que eu preciso fazer para tirar o CNPJ? Preciso de um estatuto, primeiramente. O que é um estatuto? Então, todo esse passo a passo, esse tipo de documentação, a gente ajuda vocês, ensina a vocês como faz, como é o processo, onde precisa ir, o que precisa ter de assinatura, o que precisa para regulamentar, e aí capacita vocês também. Então, a gente fala sobre vendas, a gente fala sobre pessoas, sobre recrutamento, e aí vocês constroem os primeiros passos da empresa para que vocês depois consigam tocar, e é um aprendizado diário, assim. Então, a RN Júnior promove eventos, e aí nesses eventos também reúne toda a rede, atualmente a gente faz de forma virtual, né? Então a gente vai ter pessoas com realidades completamente diferentes, e a gente chama também todo o Nordeste, todo o Brasil, para contribuir, para trazer ensinamentos, trazer vivências, como o exemplo aqui de Itália hoje, que é lá de Pernambuco e veio aqui também agregar com a experiência dela para vocês. Então é isso o movimento, e eu espero muito que vocês queiram fazer parte deles, e contem sempre com a RN Júnior. A gente colocou aqui os arrobas para vocês já seguirem também, e aí quem quiser já pode ir lá, @RN Júnior _ e @Caju no Insta _.
Eric, pode colocar aí no chat também para o pessoal para já seguir. Podem falar com a gente vai estar super aberto aí. Em junho, abre edital para vocês abrirem a empresa Júnior, então a gente vai estar divulgando aí nesses perfis, a gente vai entrar em contato com o Uni também para divulgar para vocês. E é isso, eu conto muito com vocês participando, abrindo a primeira empresa Júnior aí de psicologia do UniRN. Pessoal, eu gostaria de dar uma palavrinha rápida também, agradecer a participação de todo mundo, porque eu fiquei muito feliz, engajado com o engajamento que vocês trouxeram para a noite de hoje. Estou aqui com os olhos brilhando realmente. E eu queria também destacar que, como já bem falaram aí, a empresa Júnior é de vocês e para vocês, né? Então, aqui tem muitas pessoas, mas a articulação ela parte desde já. Né? Se alguém aqui ficou tocado de alguma forma em participar disso tudo, em viver tudo isso, eu acho que alguém também precisa dar o primeiro passo, né? O primeiro passo, eu acredito que ele é o mais importante de todos. E sintam-se todos à vontade, vocês já colheram muitas informações de tudo isso que a gente viveu aqui hoje. E acho que vocês podem aproveitar essas informações da melhor forma possível, tendo realmente essa iniciativa sendo colocada para a frente a partir de agora. E, mais uma vez, muito obrigado e estamos totalmente à disposição. Massa. Minha palavra final também vai ser de agradecimento. Agradecer a Léo, a Thalia, a Gabriel Carneiro, a Nicolas, a José, a Eric, a Alda e a Mari, a todos os professores que estão aqui presentes, todos os alunos que estão aqui por esse momento. Foi muito legal. A gente tem conversado já há alguns meses, alguns momentos, para que a gente conseguisse construir isso. Foi um trabalho que a gente está fazendo há muito tempo. Em especial, também agradecer muito a Mari, porque foi algumas noites aí que a gente passou conversando, alguns dias, trocando algumas ideias para ter esse momento. E saiu tudo da melhor forma possível, porque também teve um apoio muito grande da instituição. E assim, a gente que vem do movimento Empresa Júnior, quando a gente olha uma instituição igual a UniRN, que está fazendo uma força danada para estar trazendo empresas juniores, está tendo esse apoio, a gente olha com um olhar de muito carinho, porque muitas das vezes os alunos do movimento Empresa Júnior não têm esse apoio que vocês estão tendo, assim, logo de primeira, essa aprovação logo. Então, assim, é uma coisa que vocês estão tendo um privilégio muito grande de ter. Então, eu queria agradecer, especialmente também à UniRN, a todo o corpo docente, a administrativo, todo mundo que está participando, e também pelo apoio de vocês ao nosso movimento. Gente, no chat tem muito agradecimento aqui de energia boa, que foi legal, que motivou, né? Então, eu queria agradecer aí a todo mundo. Esse era nosso objetivo, né? Se alguém tiver mais alguma pergunta, mais alguma coisa, quiser colocar, né? Tem muita coisa que a gente vai ter também um tempo melhor de discutir. Hoje foi um momento de inspiração, né? E aí eu brinco de dizer que toda inspiração ela tem uma piração, assim. É bom que vocês pirem mesmo com essa vontade aí de ir para procurar, porque precisa, que a onda verde chegue aí até vocês, né? A gente teve hoje praticamente, Mari, me corrija se eu estiver equivocada, quase 90 pessoas, 80 e poucas pessoas aqui, né? Isso, então, assim, isso é muito bom, queria dizer isso para vocês, né? A gente conseguiu mobilizar o evento rapidamente, conseguiu essa quantidade de pessoas, estamos com 65 pessoas agora aqui com a gente, escutando, e muita gente colocando aí no chat o quanto o movimento empolga, e de fato não é uma falácia, gente, assim, quem participou sabe o quanto isso muda a perspectiva de vida enquanto pessoa, enquanto profissional. Então, mais uma vez agradecer, porque a gente está precisando de movimentos renovadores para a nossa prática profissional, não somente enquanto psicologia, mas quanto trabalhador, né? A gente está sendo convocado a um outro espaço de trabalho que cada um de nós, enquanto trabalhadores, precisa se apropriar desse lugar que o mundo do trabalho vem nos convocando, e a empresa Júnior ocupa um lugar muito importante, um lugar muito precioso, e eu queria dizer para vocês parabéns por vocês comprarem essa causa, por vocês fazerem isso com qualidade, porque qualidade de trabalho hoje significa sucesso, significa propósito e significa felicidade, né? Que vocês continuem a disseminar essa felicidade que é trabalhar também, né? Porque trabalhar também nos produz felicidade e nos produz realização. Queria agradecer a todos vocês por partilhar dessa onda verde aí com vocês, tá bom, gente? Mari? Professora, eu queria também deixar a parabenização para vocês, enquanto instituição, porque eu acho que mais do que falar também do futuro profissional da gente, ter esse momento aqui é ressignificar o nosso formato de ensino,
que a gente sabe que é tão precário hoje em dia. E uma iniciativa como essa é muito importante para a gente inspirar outras pessoas também. Então, espero que todo mundo consiga divulgar esse momento. E já deixo também o convite para a gente voltar a conversar sobre a realidade de fato do que é ser EJ de psicologia, falar dos nossos desafios, encarar esses clientes, encarar os projetos, ter uma conversa mais específica. Eu super toparia. Então, quero muito agradecer o acolhimento de vocês, dizer que a Etos está super aberta para a gente conversar de novo. Então, podem contar com a gente. Maravilha, Thalia. Dentro daí dos agradecimentos de Thalia, eu acho que é muito isso, gente, porque não são todas as EJs que têm essa oportunidade de ter a instituição totalmente engajada com tudo isso, né? A gente é muito tradicionalzinho, os alunos são muito científicozinhos e a faculdade também teve essa resistência, mas vocês estão tendo essa oportunidade imensa de, como Thalia colocou, de modificar de fato o sistema da educação, né? Porque a gente precisa de todo esse impacto. Então, eu finalizo justamente também parabenizando vocês enquanto instituição e também dizendo que eu quero alguém no meu privado perguntando pelo estatuto aberto para vocês começarem a fazer o de vocês, certo? Então, alguém hoje ainda salva o meu número e pergunta: ei, meu, do estatuto da GA aberto para a gente começar a editar e pensar nos pontos? Façam aí, certo, gente, que eu vou ficar aguardando. Gente, acho que é isso. O chat vai ficar salvo, então a gente não perde também o contato do pessoal. A gente disponibilizou no chat o credenciamento online, né, para confirmar a participação dos alunos, e o questionário de satisfação, que lá no questionário tem lá uma perguntinha de quem tem interesse em, enfim, se engajar, e a gente começar já a fazer essa coleta de dados dos alunos que estão querendo passar para a próxima fase, como o Léo colocou, né? Então, mais uma vez, eu gostaria de agradecer em nome da extensão, agradecer a professora Alda por ter mediado, né, tão brilhantemente essa noite de hoje, professora Adriana, Giliane, por ter acreditado, né, na proposta que a gente levou, né, a gente junto com a RN Júnior levou até o curso, e vocês nem pestanejaram, já disseram com certeza, nossos alunos precisam estar envolvidos nesse movimento, e reiterar o que já foi colocado. Vocês serão protagonistas. Então, a gente deu o primeiro passo, como a Aldinha colocou, e agora a gente precisa que vocês botem a mão na massa, certo? Então, a instituição, ela reitera o apoio, e a gente agradece também aos meninos, a Nicolas e Gabriel, né, nossos cases de sucesso aqui do UNE, e aí, enfim, também é só colar neles, ainda online, mas é só colar neles também, que eles podem estar transmitindo um pouquinho da experiência deles para a construção mesmo de um EJ. Os meninos aí, os cases fora instituição, aí Léo e Itália também, então é bem legal vocês terem esse network, terem esse primeiro contato, né, fazer trocas de experiências, saber quais foram os desafios e como é que eles conseguiram realmente avançar. E os meninos da RN Júnior, acho que vocês vão estar vendo eles com bastante frequência, né, fazendo realmente esse fomento e essa criação da EJ. Então, eles já vão ser carta marcada, assim, carinha já conhecida, né, que vão estar realmente direcionando e auxiliando vocês nesse processo. Tá bom? Então, eu agradeço mais uma vez a participação de todos. E é isso, eu acho que a gente dá como encerrado esse momento, né, bem especial, ele vai estar salvo e vai estar também disponível no YouTube, então quem não viu, quem ainda quer mostrar e mandar para outro amigo, a gente pode também depois estar disponibilizando. E tem o vídeo, né, que José colocou aí do Enege, então se vocês querem ainda se inspirar mais uma coisinha, vocês acessem, e aí, enfim, já falam com o Léo aí para ele enviar o estatuto, e amanhã a extensão vai estar recebendo, que vai estar criando aí uma nova empresa júnior no UNE. Tá bom, gente? Pois um abraço, boa noite a todos, eu agradeço a participação de vocês. Tchau, tchau. Tchau, gente, boa noite, bom descanso.